Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Doutrina e Convênio, seção 22. Qual que é o contexto histórico aqui? Essa revelação aqui foi dada no dia 16 de abril, tá bom? De 1830. Apenas 10 dias depois da Igreja de Cristo ter sido restaurada. Com o surgimento da Igreja de Cristo, né, com a restauração da Igreja de Cristo, muitas pessoas queriam filiar-se à igreja, queriam se tornar membros da igreja e participar da igreja. Porém, muitas delas não queriam ser batizadas, ou seja, elas não queriam ser batizadas na igreja de Cristo para pertencer à igreja de Cristo. Não que elas nunca houvessem sido batizadas, tá bom? É que elas haviam sido batizadas em outras religiões, tá bom? E aí, então, a questão é o seguinte, igual está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, batismo é um só. Então, a interpretação é, se eu já fui batizado em outra religião, é um só batismo, então eu não preciso ser batizado. Ó, acredito que muitos tiveram o sentimento de que pensando, será que vou ter que negar o batismo que eu fiz? Né? Talvez esse sentimento predominou, né, em muitas pessoas ali, e por isso essa recusa de ser batizado para pertencer à Igreja de Cristo. Então, Joseph Smith, ele vai e pergunta ao Senhor, e aí recebe essa revelação. Olha, até hoje, né, a gente está falando lá de 1830, mas até hoje, aqui agora, também existe uma recusa em certas religiões. Por exemplo, tem religião que aceita alguns batismos de determinadas religiões, mas se for de tal religião lá, eles não aceitam aquele batismo, tá bom? Então, elas são seletivas. Então, tem igreja que aceita o batismo da outra igreja, né? E tudo bem, mas tem igreja que não, tem que ser batizado de novo, tá bom? Então, até hoje existe isso, tá bom? Então, vamos lá. Quando Joseph Smith ele perguntou ao Senhor sobre esse assunto, recebeu aqui a seção 22 de Doutrina e Convênio. Aqui, então, é apenas 4 versículos, então eu vou ler os 4 versículos e a resposta do Senhor aqui, e depois a gente volta explicando alguns pontos aqui. Então, diz assim a resposta: Eis que vos digo que todos os convênios antigos fiz eu com que nestes fostes invalidado, e este é o novo e eterno convênio que era desde o princípio. Portanto, embora seja um homem batizado 100 vezes, de nada lhe aproveita, pois não podereis entrar pela porta estreita por meio da lei de Moisés, nem por vossas obras mortas. Pois foi por causa de vossas obras mortas que fiz com que este último convênio, esta igreja, me fosse edificados, como nos dias antigos. Portanto, entrai pela porta, como ordenei, e não procureis aconselhar o nosso Deus. Amém, né? Então ele finaliza aqui. Então, alguns pontos aqui, né, que me chamou a atenção, é que ele fala que este é o novo e eterno convênio desde o princípio. Se é desde o princípio, por que que é novo? Tá bom? Algumas pessoas até interpretam, né, falando, o novo e eterno convênio é o casamento. Não, o novo e eterno convênio são todos os convênios que trouxe de novo, que o Senhor traz de novo. Ele é novo porque foi trazido novamente nessa dispensação. Ou em qualquer dispensação que o Senhor tenha trazido é nova, novamente, porque ele trouxe de novo. Então, por isso que é novo. Eterno, porque ele sempre existiu, tá bom? Então, é o novo e eterno convênio. Então, o batismo também é o novo e eterno convênio, não somente o casamento, né? Mas todos os convênios é novo e eterno aqui. Outro ponto aqui falou que, embora uma pessoa possa ser batizada 100 vezes, de nada lhe aproveita. Ou seja, não é válido. Por que que um batismo ele não é válido? É o que invalida, né, um batismo. Ele é invalidado por conta de não ter sido batizado por alguém que tem a autoridade de Deus. Assim como Jesus Cristo teve que ir até João Batista, porque João Batista tinha a autoridade para batizar. Então, o batismo ele precisa ser feito pela autoridade. A autoridade, conforme descrita em Hebreus, em Hebreus 5, fala que ela é concedida pela imposição de mãos.
tá bom? Então não é lendo, né, a Bíblia do começo ao fim, agora eu tenho autoridade para batizar. Não, lá diz que a autoridade é dada assim como Arão recebeu. Como que Arão recebeu? Moisés chamou ele no meio da congregação, no meio das pessoas, colocou a mão sobre ele e deu a autoridade do sacerdócio para ele. Então é dessa maneira. Então um batismo torna-se inválido por conta se não foi uma pessoa autorizada a fazer, tá bom? Outra coisa também que invalida é a maneira que o batismo é feito. Existe uma maneira correta de ser feito o batismo. Eu sempre lembro, né, quando eu estou falando disso, das palavras, né, do anjo Anefe, dizendo que muitas coisas claras e simples, né, nas escrituras foram retiradas, foram mudadas ali. E uma das coisas que a gente encontra, por exemplo, que cada um faz de um jeito, é o próprio batismo, né? A gente encontra, inclusive, nas religiões hoje, uns dizendo, não, o batismo ele é por imersão, tem que ser completamente nas águas. O outro diz, não, é uma aspersão, joga um pouquinho de água ali. Então, veja, uns falam assim, não, o batismo tem que falar essas palavras, e o outro fala, não, é dessa maneira que fala as palavras do batismo. Então, não há um consenso nisso dentro das escrituras. Porém, no livro de Mórmon, é explicado exatamente como é feita a ordenança do batismo, as palavras, tá bom? E também a questão do batismo, ela é um convênio que nós fazemos com Deus. Então tem que ter, no batismo tem que ter essas três coisas: a autoridade, tá bom? De quem está quem está realizando o batismo. O batismo tem um simbolismo, então ele tem que ser nas águas para simbolizar a morte e ressurreição de Cristo, ou seja, a morte de nossa vida anterior e o começo de uma nova vida como discípulos de Jesus Cristo, tá bom? E também tem que ter a idade de consciência, que está fazendo um convênio com Deus. Então são essas coisas que tornam um batismo válido. Então aqui o Senhor está falando, olha, embora um homem possa ser batizado 100 vezes, de nada lhe aproveita, tá bom? Porque se a pessoa é batizada sem a autoridade ou da maneira incorreta, não é válido esse batismo. Bom, é isso que ele está falando aqui. E, aliás, ele faz uma comparação aqui, ó. Não podeis entrar pela porta estreita por meio da lei de Moisés, nem por meio de vossas obras mortas. O que o Senhor está querendo falar aqui quando ele fala de obras mortas? São coisas que não valem mais. No começo do versículo aqui, é dito que o Senhor, por meio deste, o Senhor invalidou os outros. Ou seja, aqui, quando fala de obras mortas, a gente consegue achar lá em Hebreus capítulo 10, falando sobre essas obras mortas. O que é as obras mortas? Era aquilo que já passou e não vale mais. Serviu a um propósito no passado, mas agora não era válido mais. Por exemplo, lá em Hebreus, vamos ler alguns versículos para poder explicar melhor. Hebreus 10, versículo 4, diz assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Então, as pessoas faziam sacrifícios e holocaustos pelos pecados, tá bom? E aquilo servia como símbolo, né? Conforme é ensinado, é uma sombra do que viria, que é Cristo, né? Olha o que mais continua falando aqui em Hebreus, né? Hebreus capítulo 10, versículo 11, 12, 13, 14, tudo ensinando coisas aqui, ó. Diz assim: assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca pode tirar pecado. Aquilo é enfadonho. Aqui está falando, ó, toda vez vem lá e tem que matar boi, tem que matar animais para perdão dos pecados. E não finaliza nunca. Por quê? Porque é impossível que o sangue de touro e de bodes possa libertar a pessoa do pecado, possa limpar a pessoa do pecado. Então, por isso que era uma obra constante. Porém, em Hebreus ainda é explicado que quando Cristo vem e oferece ele mesmo como sacrifício, aí é um sacrifício eterno. Então, aqueles sacrifícios que fazia no passado cessou. Não adianta hoje em dia ir lá e sacrificar animais ao Senhor. Sacrificar bois por meio de sangue ali. Não adianta, porque isso é uma obra morta. Cristo veio, ele cumpriu a lei. Tá bom? Então ele continua aqui, ó. Mas este havendo oferecido, este quem, né? O Cristo, né? Havendo oferecido um sacrifício pelo pecado,
está sentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma obração significa oferta, né? Ou seja, com uma oferta, ou seja, Cristo foi sacrificado uma única vez. Então, os animais tinham que ser desde sempre, sacrificando e morrendo animal para perdão dos pecados. E mesmo assim, o sangue de animais não era válido para perdoar pecado. Aquilo mostrava algo maior, que era Cristo que viria. Então aqui fala da oferta de Cristo, né? Porque, porque com uma obração, ou seja, com uma oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, por meio da oferta de Cristo, as pessoas santificada, porque o sangue de Cristo derramado, sim, esse sim, perdoa pecados, tá bom? Então, continuando aqui, né, ele falou também, ele estava falando aqui a questão dos batismos, então não adianta o homem ser batizado 100 vezes. Se não for da maneira que o Senhor estabeleceu, ou pela autoridade, ou da maneira que foi explicado, não é válido o batismo. Então aqui ele diz ainda no versículo, né? Pois foi por vossa causa, de vossas obras mortas, ou seja, por os batismos que não estão certos, que fiz com que esse último convênio, que esta igreja me fosse edificado como nos dias antigos. Então aqui menciona que por causa que os batismos, né, não tinham autoridade, agora então o Senhor estabeleceu a igreja dele, com quem tem autoridade realmente para efetuar o batismo. Então, a resposta, né, a isso é que, embora a pessoa tenha sido batizada em outra religião, precisa ser batizado para pertencer à Igreja de Cristo, tá bom? Essa aqui é a resposta aqui, ó. Então, aqui o Senhor comparou, né, os batismos, né, em outros locais como uma obra que não está sendo válida por conta do sacerdócio, por conta da autoridade. É isso que ele está explicando aqui. Eu, né, compartilhando a minha experiência pessoal, eu também havia sido batizado em outra religião e me doeu muito saber que eu tinha que ser batizado de novo, porque a gente fica com esse sentimento, né? Nossa, mas não valeu. A fé da pessoa é válida, é um ato bonito. Eu mesmo, quando eu sou convidado a assistir batismo de outras pessoas, eu vou lá e assisto, né? Eu entendo que a fé da pessoa, que ela está no entendimento de entregar a vida dela a Deus, um compromisso com Deus, e eu acho bonito quando a pessoa decide ser batizada. Então, não vejo problema nenhum em ser convidado e estar lá, né, numa reunião que me convidaram para o batismo. Porém, eu sei que a autoridade, é necessário ter autoridade para o batismo. Bom, aqui então, continuando, diz aqui, que é a comparação, né? Então, lá em Efésios 4, 5, né, que eu já mencionei, que diz um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então tá certo, é um único batismo mesmo, né? Mas tem que ser o batismo da maneira que o Senhor estabeleceu. E assim, né, o Senhor encerra a questão aqui de que se as pessoas precisavam ser batizadas novamente para pertencer à Igreja de Cristo ou não. Ele encerra no final da revelação dizendo, portanto, entrai pela porta, como ordenei, é um mandamento, precisa ser batizado, é isso que ele colocou. E não procureis aconselhar vosso Deus, né? Querer dar conselho a Deus, mas sim receber da mão do Senhor conselho. Se ele fala que temos que ser batizados, assim devemos fazer, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.